Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula de apresentação da disciplina Lógica de Programação do curso de Redes de Computadores do Instituto Federal do Maranhão. Eu sou o professor Tarcísio e estarei com vocês no decorrer dessa disciplina. Vou projetar aqui o slide de apresentação. Bom, essa é uma disciplina de 60 horas, certo? Aqui é uma breve resumo do meu currículo, né? Minha apresentação: eu sou graduado em licenciatura em computação, possuo especialização em engenharia de software e estou com um mestrado em andamento em informática aplicada. Atuo já como professor há um bom tempo aí, há mais de 10 anos, certo? E vou estar aí à disposição de todos para qualquer dúvida. Então, nós temos aqui a introdução, falando um pouco sobre o computador. O que é o computador? O computador é uma máquina capaz de possibilitar variados tipos de processamento, né, e de tratamento automático de informações, certo? E o que deve ser feito para que um determinado tratamento automático de informações ocorra? Deve-se instruir o computador para que o mesmo, utilizando de sua estrutura, execute determinada tarefa. Isso é feito através de programas, de software, certo? Então, o computador, pessoal, ele, por si só, eu costumo chamar, né, o computador como uma máquina burra. Ele não faz nada se a gente não programar, não orientar ele ali, né, através da programação, para que ele execute determinadas tarefas, certo? E é isso que nós iremos aprender nessa disciplina. Fazer essas programações aí para resolver diversos tipos de problemas, né? Então, nós aprenderemos aí conceitos básicos para desenvolver programas para computadores. Que tipo de programas serão esses? Bom, nós conhecemos diversos tipos de programas, né? Conhecidos também como sistemas ou aplicações, aplicativos, né? Aí, como exemplo, nós temos os sistemas bancários, sistemas de restaurantes e sistemas que realizam cálculos avançados, certo? Então, um sistema em si, nessa disciplina não será possível, né, desenvolver todo um sistema, mas aprenderemos algumas partes dos sistemas, né, que são algoritmos que resolvem algum tipo de problema, né, soluciona algum tipo de problema. Então, aqui é o roteiro para desenvolver um programa. Nós temos aí um problema, tentamos enxergar, né, visualizar uma solução. A partir daí, a gente desenvolve um algoritmo utilizando as técnicas que nós iremos aprender aqui na disciplina, né? Reconhecendo aí as variáveis de entrada, que tipo de processamento esse algoritmo deverá realizar e devolver aí a solução, o resultado, né? Que pode ser armazenado ou não em outras variáveis, né? Variáveis de saída, por exemplo. E aí, através desse algoritmo, a gente consegue desenvolver um programa. Então, inicialmente, iremos utilizar aí o Portugal, né, para desenvolvermos algoritmos, e faremos uso aí da linguagem de programação C para realizar a programação, né, desses programas, né, realizar aí o desenvolvimento desses programas que traz aí o resultado para esses problemas supostos, né? Então, aqui eu trago algumas definições, como lógica de programação, que é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo. Para isso, nós utilizamos todos os conhecimentos ali sobre operações lógicas, né? Operações do i, do ou, do não, o i, do não ou, né? Do show e outros, né? Então, nós faremos uso aí dessas operações também dentro dos nossos algoritmos para podermos aí solucionar problemas, né? E o que seriam esses algoritmos? Bom, um algoritmo, que nós temos um dos conceitos, né, de algoritmo, que é um conjunto de regras e operações bem definidas e ordenadas, destinadas à solução de um problema ou de uma classe de problemas em um número finito de etapas, né? E a representação dele
o algoritmo, a representação, é uma representação de uma solução para um problema. E o algoritmo você pode representar de diversas formas, como através de fluxogramas, através do pseudocódigo e também através de uma descrição narrativa. A gente vai iniciar aí pela descrição narrativa, né, que é uma forma mais comum, e o nosso foco mesmo será o pseudocódigo, né, também conhecido como português estruturado ou ainda Portugal, né? E desenvolvendo esse algoritmo, a gente consegue desenvolver programas, né? Na realidade, o programa é um conjunto de vários algoritmos, né? Um programa também tem esse conceito de sequência completa de instruções a serem executadas por um computador de acordo com um algoritmo, certo? Um ou diversos algoritmos, né? O programa pode possuir vários algoritmos também. Então, o algoritmo, do ponto de vista computacional, ele tem um papel fundamental por ser o elo de ligação entre dois mundos, o real e o computacional. E a atividade de programação começa com a construção do algoritmo, certo? Então, aqui no caso, nós temos aqui uma barreira aqui, né, uma divisão entre o mundo real e o mundo computacional, que é o mundo da máquina, onde nós temos aqui no mundo real o problema, a visualização desse problema, né, que seria uma solução para esse problema, e aí a gente tenta fazer essa adaptação, né? Essa adaptação seria o quê? O algoritmo, né? Construir um algoritmo onde o computador vai... nós iremos passar essas orientações para o computador para que ele possa realizar um conjunto de tarefas para solucionar o nosso problema, né? Então, quando desenvolvermos esse algoritmo, poderemos, então, fazer uso aí de uma codificação, certo? Que vai gerar aí um programa-fonte. Essa codificação ou esse programa-fonte é realizado através de uma linguagem de programação, né? E aí nós temos diversas linguagens existentes aí no mundo da programação, como o C, o Java, o C++, o Delphi, o Python. Nessa disciplina nós veremos o C, né? Até porque várias outras linguagens foram originadas a partir do C, né? E desse programa-fonte aqui, que é a nossa linguagem, é uma linguagem mais próxima da nossa, né? Melhor dizendo, o compilador, né, do ambiente de desenvolvimento traduz ele para um programa executável. E aí sim, esse programa executável é o que a máquina consegue enxergar, e através dele que a máquina vai poder executar as instruções, certo? Aqui eu trago o plano de ensino, a ementa da disciplina, nós temos aí os conceitos básicos de linguagem de programação, compiladores e interpretadores, lógica de programação, raciocínio lógico matemático, expressões lógicas, estrutura de dados básicas, tipos de dados básicos, operadores aritméticos, relacionais e lógicos. Os aritméticos são aqueles já conhecidos por todos, né, aí na matemática, mais, menos, de multiplicação e de divisão, né? Melhor dizendo aí, soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Os relacionais são aqueles maior que, o menor que, maior, igual, menor, igual, o igual e o diferente, né? E os lógicos aqui, como eu já citei agora há pouco, o i, o ou, o não, né? Não i, não ou, e o show, né? São vistos aqui também, além na disciplina de matemática discreta, né? Esses operadores lógicos, certo? Para quem já cursou aí essa disciplina. Comandos básicos de entrada e saída e atribuição, certo? Passar isso para que a máquina... Comandos de entrada seria o quê? Comandos de entrada, sempre o referencial seria a máquina. Então, os comandos de entrada é você passar instruções para a máquina, né? Armazenar, por exemplo, valores em variáveis. Comandos de saída seria também em relação à máquina, da máquina para o usuário, né? Seria uma forma do sistema estar conversando com o usuário. Atribuição seria a atribuição de valores às variáveis. Nós iremos aprender isso também.
Conceito de bloco de comandos, estrutura de controle de fluxo. Aí nós temos as condicionais, o se, se não e o caso, né? Temos as estruturas de controle de fluxo e repetições, o para, o enquanto e o repita. Aqui está repetido, né, o enquanto. E aí, estruturas de dados homogêneas, nós temos os vetores e matrizes, né? No caso aqui, os vetores são matrizes unidimensionais, né? Eu posso falar isso dessa forma. O mesmo, eu posso dizer que matrizes são vetores bidimensionais ou multidimensionais, né? Então, basicamente, elas possuem aí o mesmo conceito, né, de armazenar dados de forma homogênea. Nós temos as cadeias de caracteres, né, que são as strings, certo? Então, eu tenho um caractere, quando eu tenho acima de um caractere, aí eu já posso chamar de string, né, ou cadeia de caracteres, né, que são, fazem parte aí do nosso alfabeto alfanumérico, tá? Nós temos aqui as estruturas de dados heterogêneas, certo? Que são os registros, mas também conhecidos como estruturas, ou structs, né? Lá no C, a gente vai ver, conhecido bastante aí da linguagem, o pessoal que trabalha com C. A modularização, vamos aprender os conceitos aqui de variável local e variável global. Funções, como utilizar essas funções, né? Que são, na realidade, são um conjunto são um bloco, né, de código reutilizáveis, certo? Passagem de parâmetros por valor e por referência. Funções recursivas, se a gente aprendeu função, a gente vai ver um pouquinho de recursividade aqui, aprendendo como criar uma função recursiva. E o uso também de biblioteca de funções. O objetivo geral dessa disciplina é capacitar os alunos a visualizar soluções para problemas através da aplicação dos conceitos de lógica de programação, vindo a construir algoritmos que implementem as soluções supostas. Então é isso, né? Desenvolver o raciocínio lógico, como organizar nosso pensamento, pensar de forma abstrata, né, na resolução de cálculos e assim por diante. Então, as nossas unidades, nós teremos 3. Então, a primeira, nós trabalharemos esses conceitos iniciais aqui, né, os conceitos básicos, conceito de lógica de programação e essas estruturas de dados básicas que eu apresentei agora há pouco na ementa, né, que vai até a parte das estruturas de controle de fluxos condicionais e repetições. Objetivos específicos dessa unidade é desenvolver o raciocínio lógico e abstrato do aluno e apresentar técnicas para a construção de algoritmos simples. Na unidade 2, nós veremos as estruturas de dados homogêneas, que são os vetores e matrizes, e cadeias de caracteres, as strings. O objetivo é apresentar conceitos básicos de linguagem de programação, que a gente já vai trabalhar realmente com a linguagem C, onde iremos capacitar também o aluno no uso dessa linguagem. E na unidade 3, nós veremos as estruturas de dados heterogêneas, que são os registros, né, como eu falei agora há pouco, as estruturas, as structs, né? E modularização, variáveis locais, aprenderemos esse conceito aqui, o que é uma variável local, o que é uma variável global. As funções, passagem de parâmetros por valor e por referências, funções recursivas, aprendendo aqui os conceitos de recursividade, né, que trabalharemos com funções, existe também a recursividade trabalhando com elementos aí de estruturas de repetição, né, e fazer uso dessas bibliotecas de funções, né, nós temos aí a biblioteca MER, por exemplo, que possui uma série de funções para cálculos matemáticos, nós aprenderemos a utilizá-la. Os objetivos dessa unidade é capacitar o aluno no uso da linguagem C dentro dessas tecnologias que eu apresentei, né? Registros, funções, variáveis locais, globais e bibliotecas. Vocês serão avaliados da seguinte forma: nós teremos 3 unidades, e em cada unidade dessas nós teremos um questionário online, certo? Esse questionário online, ele pode ser composto aí de questões objetivas e ou subjetivas. E no final da disciplina nós teremos uma prova regular, certo? Observação: as avaliações poderão ser compostas de questões fechadas e ou abertas, foi o que eu acabei de falar, né? Questões objetivas e ou subjetivas. Aqui nós temos as referências básicas, né,
dessa disciplina. O livro aqui de Lógica e Linguagem de Programação, Introdução ao Desenvolvimento de Software, né, de Beneduzzi e Metz, e também o livro Algoritmos Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores, de Manzano, certo? Então, é isso, pessoal. Eu estou à disposição de todos aí no decorrer dessa disciplina e até a próxima videoaula.